Oi, gente. Aqui estou eu mais de 10 dias depois daquela entrevista das 11 pessoas ao portal Metrópolis, das 4 pessoas que me acusam de assédio, mais 7 testemunhas. Achei importante não responder imediatamente as barbaridades que estão colocadas ali, porque eu aprendi com a revista Piauí que no primeiro momento não adianta, ninguém quer te ouvir, as pessoas querem acreditar na versão mais dramática daquilo que está ali, ainda mais quando elas aparecem, né? Finalmente ali, e chorando e se emocionando. Então, os ouvidos ficam um pouco fechados para o que está sendo dito. E dá trabalho esclarecer. Eu dei minha entrevista. Isso aí que eu achei errado ele fez. Oh, não esqueci nem de apresentar. Fala galera, meu nome é Alan. Contra mentiras e provas. É o nome do vídeo dele. Contra mentiras e provas. Contra linchamento, verdade e desfecho da vingança. É o vídeo de Mellen, ele falando. E é muito bom porque tipo, ele mostra a reportagem dele, as meninas, ele fala. E eu achei isso erradíssimo dele ter pegado e ter dado entrevista antes dela e dar entrevista para Guilherme Amado, aquele repórter que só escuta um lado, como ele mesmo diz aqui. E eu achei errado, não era para ele ter feito isso. Tava no Cabrini, esperava a entrevista das meninas, depois pegar e fazer isso aqui, ó, YouTube. Acabou, pô. Porque o cara trata ele como se fosse acusado. Acusado é como se ele fosse já culpado. E você só é culpado até que se prove na justiça, tô certo? Então, vamos reagir. Tô com a garganta meio ruim. Desculpa aí. Já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos ver Mellen sair desse buraco que jogaram ele. Bora ver, será que ele vai conseguir? Será que no final ele vai sair como inocente? Eu não sabia que muita coisa que está dita ali não me foi perguntada. Simplesmente não me foi perguntada. Nomes e situações graves que eu coloquei não entraram na edição da minha entrevista. E também você que assistiu a entrevista dessas 11 pessoas, você não teve acesso, lhe foi omitido algumas informações básicas que eu acho importantes para o seu entendimento daquela situação. Por exemplo, Verônica Debon fala muito de relacionamento abusivo. Pô, mas você vacilou, eu falei, porra. Era pra você ter ido lá nos caras lá, pô. Deu mole. E em nenhum momento da matéria Ela fala. você tem a informação, você que assistiu o vídeo, de que ela teve um relacionamento de 1 ano comigo, que ela me convidou para fazer um espetáculo que nós fizemos juntos. Tudo isso ficou de fora, porque são situações que enfraquecem aquela acusação. Então é melhor deixar de fora. O que eu falo sobre Verônica Debon, sobre a nossa relação, tampouco entrou também. Então, entrou alguma coisa, mas o principal ali, que eu considero aí sim um relacionamento abusivo, não entrou. Você também não teve acesso à informação, que eu acho fundamental, de saber como são aquelas relações entre aquelas pessoas, entre o grupo que muita gente chama de República da Gávea, ali no meio do humor, porque todas aquelas pessoas são amigas, todas aquelas pessoas têm um elo. Você não sabe, por exemplo, que a Luciana Fregolente e a Carol Warchaves, que estão sentadas distante ali uma da outra, são mãe e filha. Isso não é dito em momento nenhum. Ui, rapaz. Ah, mano. Que armação do caralho fizeram com tu, hein, parceiro? Mãe e filha, todo mundo é amiga, botaram no seu rabo gostoso. Você não sabe que Verônica morou com Carol. Foram roommates, que a Verônica se considerava da família da Luciana, que as três tinham um elo muito forte, que boa parte da pandemia a Verônica passou na casa de Georgiana, que Maura é casada com Luísa Perissé, que é amiga íntima de Luciana e Maria Clara. A relação da Maria Clara com esse caso e a participação da enteada de Maria Clara, Bárbara do Vivier, não é citada, né? E foi cortada da minha parte da entrevista. Porra, é foda, Você não sabe deu que mole, Mellen. Maria Clara e Luciana são comadres, porque Luciana é madrinha de um dos filhos de Maria Clara. Nada de, parecem que são pessoas que se juntaram
aleatoriamente por terem sofrido comigo, que são pessoas que não tinham um círculo íntimo de amizades. E, além disso, tentam convencer você que nesse círculo íntimo de amizades, ao longo dos anos, ninguém nunca conversou sobre mim. Que só acordaram depois que Dani Calabresa fez a denúncia dela. Mas essas Sendo que a própria Dani Calabresa fala que entrou no grupo por último, tá? relações são importantes de serem esclarecidas, né? Porque aí você entende alguns absurdos, você começa a questionar umas coisas, né? Por que Luciana diz que desde que entrou sabia que aquele não era um local bom, mas ao mesmo tempo, 4 anos depois, a filha dela entra lá. E tudo bem, a filha entrou sem saber de nada, e a filha entra e diz que notou que havia ali. Mas eu vou voltar a esse assunto mais à frente. O importante é que você veja esse material que eu fiz tentando estabelecer acusação e resposta para ficar mais claro o entendimento. É lógico que vão ter pessoas que vão me acusar de ter manipulado a edição, mas eu peço que você assista até o final as barbaridades que foram ditas, as provas, e ao final eu volto com essa coisa da edição, tá? Para combater essa ideia de que eu manipulei a edição. Então, por favor, assistam até o final, porque eu volto a esse assunto. Agora, de antemão, já quero dizer, vão tentar a velha estratégia de dizer que eu estou expondo as vítimas ao apresentar situações e provas. Então, eu quero dizer o seguinte, a única arma que eu tenho para lutar contra as mentiras que são ditas sobre mim é expor a verdade. O cara, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, vai tomar no cu. Ele é muito bom. Ele não é só comediante, ele também é jornalista, tá ligado? Ele é muito bom. Se fosse, eu acho que dá até pra ser um bom advogado, viu? Que ele desenrola. E, felizmente, pô, o cara quer provar a inocência dele, foda-se. Foda-se, eu vou provar minha porra aqui. Tá certo. Mas, por a verdade, eu estou expondo pessoas, sinto muito. Certo, porra. Sinto muito. E ninguém tá mais exposto do que eu. 11 pessoas se juntam para falar barbaridade sobre mim e depois querem que eu me cale e não mostre as provas que eu tenho, que aquilo é uma mentira. Que aquilo é uma combinação, que aquilo é uma armação. Então, me desculpe se o argumento vai ser, nossa, ele está revitimizando e expondo as pessoas. Ninguém está mais exposto do que eu. Esse assunto não começou na mídia por minha causa, começou por causa delas, que primeiro foram me acusar de coisas bárbaras que eu nunca fiz, na mídia. Então, não há outro jeito, estamos todos expostos, então que seja exposta a verdade. E o que eu tento fazer hoje aqui, através desse material, é mostrar para vocês a verdade das relações, a verdade das coisas como elas aconteceram, e que coisas que me acusam ali são absolutamente impossíveis e mentirosas. Embora coisas absolutamente impossíveis e mentirosas ditas com emoção e choro numa matéria que tinha inclusive uma diretora de atores ali na frente, tem esse dom de comover a opinião pública, mas eu peço que vocês usem a consciência e a razão para analisar com calma o que foi dito e o que eu coloco para rebater o que foi dito, tá bom? Obrigado e desculpe pelo longo vídeo de introdução. Porque ela não procurou ninguém. O homem edita, viu? O homem sabe editar, viu? Não procurou imprensa, não procurou nada. A gente, em momento nenhum, a gente foi pra imprensa. Oxe. Para analisar com calma o que pressupõe que... Márcio Smelly, Folha de São Paulo. Márcio Smelly atuou de forma violenta com várias atrizes, diz defesa de vítimas de ex-diretor da Globo. Advogada quebra silêncio e relata, porque gente, eu tô longe do PC, e relata uma série de denúncias de assédio sexual de 12 pessoas que ele representa contra ela representa contra o ex-humorista da emissora. Você, que se sentiu atingido, não pode escolher a pena do outro. Ah não, gente, eu passei demais, porra.
nenhum a gente foi pra imprensa. Piauí, o que mais você vai querer? Filha, pra calar a boca. Ah, eu lembro disso, e pegou a pior foto do cara, hein? Pegou essa foto aqui, tá a cara de ser de adosão. Quando você tem algo contra alguém e você quer destruir essa pessoa publicamente, no tribunal da internet, nas redes sociais, sem nenhum processo jurídico, ainda mais uma advogada comandando esse processo, o que você está dizendo, o que você está fazendo, primeiro, isso é uma afronta ao Estado de Direito Democrático. O Estado de Direito Democrático pressupõe que você, que se sentiu atingido, não pode escolher a pena do outro. Você tem que procurar o devido processo legal e buscar a punição daquela pessoa. E a segunda coisa é, mesmo na luta das mulheres, e eu ouço isso de várias feministas, tá? Eu não tenho nem lugar de fala nesse lugar. Mas o que eu ouço das feministas que combatem essa postura adotada pelas mulheres e pela doutora Maíra Cota é o seguinte: as mulheres que têm visibilidade, como a Dani Calabresa tem, milhões de seguidores, revistas e jornais atrás dela, o que elas devem às mulheres que não têm visibilidade é o aperfeiçoamento e a confiança no Estado de Direito. Porque a pessoa que mora no subúrbio ou na periferia, que apanha do marido, ou que é encoxada no ônibus, essa pessoa não tem 8 milhões de seguidores para falar mal do cara e nem tem uma revista que vá dar voz a ela no dia seguinte. Ela precisa que a Delegacia da Mulher funcione, que o Ministério Público funcione, que o sistema de justiça funcione. Quando você tem um caso midiático desse, em que mulheres famosas dizem, através de uma advogada, que não nos interessa nem aparecer e nem que o caso vá para a justiça, o que você está sinalizando para todas as mulheres do Brasil é assim: pô, mas se nem quem tem poder, se nem mulheres que têm visibilidade acreditam na justiça, é melhor continuar apanhando do meu marido aqui em casa. O que eu vou... Caralho! Porra! Fez totalmente sentido, não é? A mulher famosa, conhecida, se ela que sofreu isso não tá falando, aqui tem que falar assim: é verdade, não vou não, eu vou apanhar mais. E apesar que hoje em dia, assim, hoje em dia a mulher, ela sofre isso, às vezes ela não tem como sair de casa, não tem como sair de casa, porque depende do cara. Não tem, se cada caso é um caso. Ainda junto com isso aqui, piorou. A mulher vai continuar mesmo apanhando e para ter um feminicídio daqui para ali, né? Eu vou fazer numa delegacia. Esse é o grande desserviço desse caso. Foi começar por uma exposição na opinião pública. E depois, quando a opinião pública fica sabendo de detalhes que elas não quiseram contar e das mentiras colocadas, não estou falando de contradições, estou falando de mentiras. Contradição é uma coisa. Quando isso é tornado público e essa história começa a virar, elas vêm com o discurso de que é lamentável que isso seja discutido publicamente. Mas, ora, quem começou a discutir publicamente foram elas. A gente não ia... Foi elas mesmo que botou na Piauí, né? ia nunca se mobilizar desse jeito pra destruir uma pessoa. Não tem nem sentido, né? Eu vou falar uma... Essa daí é outra. Essa mulher não me... Essa mulher... A cara que ela... Olha a cara que ela faz. Olha a carinha que ela faz, ó. Olha a carinha que ela faz, ó. Olha a carinha que ela faz, ó. Publicamente, mas ora, quem começou a discutir publicamente foram elas. A gente não ia... A gente não ia, bota uma musiquinha de choro no fundo. E ela é uma das atrizes assim que eu já vi ela assim, já atuando. Não lembro aonde, mas já vi. Não ia nunca se mobilizar desse jeito pra destruir uma E ele namorou 1 ano com essa daí. pessoa. Não tem nem sentido, né? Eu vou falar uma coisa que não saiu em lugar nenhum. E eu vou dizer aqui claramente. Não entrou na A Verônica entrevista, Debon. tá vendo? Tá vendo? Vacilão, foi falar com esses vagabundos. Quando já estava armando o golpe para cima de mim, porque ela é uma das arquitetas desse golpe, ela estava dizendo que me amava, que eu... Não vai rolar nada. Confia em mim, amor. Se rolar com você, meus parceiros fortes, gente, isso aqui. E aí, gente, que tá muito longe de mim aqui essa porra. Não dá pra ver, não. Inocente. Que eu isso, que eu aquilo, que eu era uma... Vem aqui ficar com quem te ama.
a Verônica Debon vem até a minha casa sob o pretexto de me consolar sobre uma acusação grave dessa, grava toda a nossa conversa naquela noite, em que ela vem na minha casa, janta aqui, passa a noite aqui comigo, dizendo que me amava, grava a nossa... Se isso não é premeditado, se isso não é algo cerebral e premeditado de golpe, eu não sei o que é. Grava toda a nossa conversa e entrega para a revista Piauí. A pessoa vem te gravar para quê? Se ela tá te ouvindo, ela tá te gravando para que outros ouçam. Voltar para cá, Márcio. Você vê, ó, o outro já cortou ele. É um padrão. E qualquer pessoa que estuda meia hora disso, qualquer mulher que passou por isso consegue identificar esse padrão com muita facilidade. Na Verônica Debon parece nome de travesti. tentativa de estabelecer que eu tinha um padrão de me acusar das mesmas coisas, fica claro que elas estão forjando uma denúncia. Por quê? Dani Calabresa falou que eu emprestei numa parede. Opa, na minha história tem que ter uma parede. Opa, na minha história tem que ter uma parede. Quando você deu seu relato, você falou que sua cabeça bateu na parede, a Carol falou assim, eu já ouvi ele fazendo isso com a sua cabeça. E eu não lembrava. Eu tive um estresse. Mano, você vê que o jeito que elas falam, tropa. Acho que não é porque a gente sabe que é mentira, mas o jeito que elas falam já dá. Você vê. E essas são as atrizes ruins, viu? São as atrizes ruins que só peste, viu? Estresse pós-traumático e fazer terapia em 2020. Vamos todas fazer terapia em 2020. Todo mundo fazer terapia. Eu fui diagnosticado com estresse pós-traumático, eu comecei a ter crise de pânico, não consegui trabalhar, eu tive que pedir um afastamento. E que nem a Verônica, eu tive que tirar uma licença do trabalho pelo INSS, fiquei em casa uns 3 meses, assim. As pessoas não têm tempos diferentes de realizar, ou de entender, ou de ir para análise. Não, elas vão todas na mesma época. Dizem todas a mesma narrativa. Eu entendi, depois de muito tempo, depois da denúncia da Dani Calabresa, que pra sempre eu vou ser grata, que salvou minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. A hora que a Dani deu o grito dela, todas fizeram. Caramba, eu me sinto assim. Essa aqui é ridícula. Essa mulher, velho. Eu vi umas partes do vídeo dessa mulher, ela é ridícula. A gente vai ter muita surpresa nesse vídeo. Eu me sinto assim, eu me sinto assim. E quando saiu a nota da Dani, eu entendi todos os comportamentos que estavam acontecendo. Tem essa narrativa de que a gente devia... como é que elas falam? Gratidão excessiva. É a gratidão. Ele tinha esse discurso da gratidão. Olha, agradeça. Você continua na TV Globo aqui, sim, porque eu segurei você. Ele já te disse queriam isso? te mandar embora. Disse. Não disse assim, dessa forma explícita, mas disse. Disse o suficiente para eu, que sou inteligente, eu entendi. Mas a minha dívida com ele foi porque eu fiquei doente. E eu tive que ser internada. E aí, até então, ele, que era o meu chefe assediador, foi uma pessoa incrível comigo. Pegou, ela elogiou e deu-lhe um assim, ó. Ele que era meu chefe assediador. Porra, Verônica? Entendeu? Me arrumou um médico pra me internar, que eu não tinha até então. Chegou lá no hospital, brotou no hospital e começou, sabe? E aí eu fiquei, a partir disso, com essa sensação de dívida por uma situação, de saúde. Não existe nenhuma vez, eu tenho umas 500 mensagens, tá? Que alguém tenha me falado assim, poxa, muito obrigado pelo que você fez por mim, que eu não tenha falado assim, obrigado a você, eu que agradeço pelo seu talento, vamos juntos. Nunca falei assim, tem que agradecer mesmo, hein? Se não fosse eu, tu tava não. Jamais. Mas não tem uma. Elas também não acusam, elas falam que mais uma vez, fica nessa zona cinzenta. Mas... Elas sentiam que era O quê? dito expresso, por isso que fica confusa a questão. Mas assim, não era dito expresso o quê? Eu tô ajudando a pessoa, não cobro nada em troca, não falo nada, não digo você tem que me agradecer. Da onde a pessoa tira que ela me deve alguma coisa? Porque eu Você tá ajudando, porra. ajudei? Essa é uma interpretação completamente malvada, má. Que loucura, né? 11 pessoas contra a fala de um. Mas e os outros colegas? Que vão lá dizer assim, não, isso que essa pessoa está dizendo nunca aconteceu. Não, o Márcio fez isso? Não, o Márcio não fez isso. Eu estava lá, eu vi. E aí? Porque é muito importante dizer o seguinte, se é duro para essas pessoas fazer uma denúncia contra um chefe, você imagina hoje, 18 pessoas, as que foram até hoje,
sendo 11 mulheres, irem a uma delegacia da mulher para dizer que mulheres mentiram. A troco de quê? Para ganhar o quê? A não ser serem chamadas de pessoas que estão traindo a causa, pessoas que têm abusador de estimação. Né? São pessoas que estão indo lá restabelecer a verdade para não ganhar nada. Porque eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho nenhum poder, não trabalho na Globo, não posso empregar essas pessoas, nem eu mesmo estou empregado. Então, a troco... Vale pensar também, a troco de quê? Caralho. Por que será? 18 pessoas é muita gente. 11 mulher, mais mulher, velho. Mais mulher foi lá defender o cara. Você vê que tem alguma coisa errada, porra. Tem alguma coisa errada. E agora uma coisa, viu? Desempregado vai ficar por um bom tempo, eu acho. Será que o Márcio tem mais testemunhas a favor do que contra na delegacia? Por que será que mais mulheres foram lá falar a favor dele do que contra? Essas mulheres é que estão enganadas? São ludibriadas? São pessoas que não enxergaram o predador que esse cara é ou que tentaram me fazer ser? Ou será que tem do outro lado também denúncias falsas, pessoas que perderam espaço, pessoas que só resolveram denunciar um caso de assédio 2 anos e meio depois, quando saem de um programa, quando perdem, pessoas que disseram que era vantagem eu dar em cima delas, pessoas que tentaram me namorar, casar comigo, durante 1 ano, depois dizem que tem uma relação abusiva, pessoas que teoricamente não fariam acusações levianas, mas que me acusam de ter criado um grupo de WhatsApp só para dizer que eu transei com essa pessoa e depois eu provo na justiça que a própria pessoa criou o grupo de WhatsApp. Como é que não existem acusações levianas? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo que você falou existe no universo dos crimes sexuais e das coisas que as mulheres sofrem. Tudo isso aí. O revisionismo, o fato de você só anos depois compreender alguma coisa, você entender a violência que sofreu, você estar ameaçada e você não ter forças para denunciar, você demorar a realizar o que aconteceu, tudo isso existe. O que eu estou tentando dizer é que nesse caso não existe. Nesse caso foi forjada uma acusação. Deixa só para complementar. Assim, foi forjada uma acusação. Essa acusação é forjada, ela foi construída. Ela foi muito construída. E ela foi mal construída. Mentiras. Elas tentam dizer, depois fica muito claro que elas combinaram uma versão, elas tentam dizer que não se conhecem. E eu estou contando isso aqui porque isso já saiu na imprensa. Elas tentam dizer que não se conhecem, que uma não sabia da outra, tendo a mesma advogada, tendo um grupo de WhatsApp delas. Elas tentam dizer que não se conhecem. A troco de quê? E aí a pergunta que fica, que eu queria deixar é assim, por que numa acusação de 8 pessoas e várias testemunhas contra uma pessoa, precisa ter essa quantidade de mentiras? E quantas mentiras eu vou ter que provar para encerrar esse caso? E por que 2 anos e meio depois, com 1.200 páginas e dezenas de testemunhas, eu nem virei réu? Essa acusação, no mínimo, é muito frágil. Porque eu nem virei réu 2 anos depois. Se eu fosse 10% do que a Piauí narrou, eu já era réu há mais de 1 ano. É muito louco, porque eu tenho uma vida toda. Eu tenho 51 anos. Eu namorei na escola, na faculdade, no teatro, no cinema, no jornalismo, na televisão, mas eu escolhi um grupo para fazer essas coisas todas aí. Eu escolhi esse grupo todo amigo eu escolhi para fazer isso tudo aí. Ela ainda não conseguiu justificar como é que ela disse que 11 pessoas, 8 pessoas, que se conheciam, tinha um grupo de WhatsApp, não se conheciam. Isso ela não conseguiu explicar ainda. Porque ela afirma, na petição, que essas pessoas nem sabiam que a outra era vítima. Sendo que as pessoas viajavam juntas, tinha um grupo de WhatsApp, mas não se conheciam. Isso aí eu não sei qual é a interpretação, a cambalhota jurídica que ela vai dar. Como é que você soube a existência do grupo? A Dani Calabresa fala em depoimento do grupo. Elas, obviamente, quem fez aquela peça jurídica esqueceu disso. Se uma delas vai depor no Ministério Público... Peça jurídica, entendeu? Entendeu? Peça. Contra mim. E diz, em depoimento, que entrou no grupo na véspera daquele depoimento. Qual foi exatamente o que você pode entender daquela entrada nesse grupo? Por que ela entrou na véspera de depor? Se não é para algo que tem a ver com o depoimento, com as narrativas, com o que é dito ali. Ela entra na véspera.
A última pessoa a entrar, entra na véspera do seu depoimento. Aí, um mês depois dos depoimentos que elas dão, 4 das 8 viajam juntas. Mas uma não sabia da Essa outra. última pessoa que ele tá falando, acho que é Dani. E aí, em agosto, uma fica sabendo da outra. Eu estou lhe afirmando que esse grupo passou o ano de 2020 falando por WhatsApp. Você só não sabe exatamente quando começa. Quando tem Piauí, Mônica Bergamo antes, já tinha esse grupo. Com a Maíra Cota dentro. O compliance também, né? Você já estava fora da Globo, né? O grupo se junta para ver o que fazer. Você falou, só pra gente terminar... Aí depois viajam juntos, vão depor, viajam juntas, mas uma só soube, que é a mesma advogada, mas uma só soube da outra em agosto de 2021, teoricamente, pelo que está dito na justiça. Desculpa, não tem outra palavra, isso é uma mentira absurda. É uma mentira absurda. Não, porque a impressão que eu tenho é que elas não dizem que uma não soube da outra, elas dizem que Não, elas não. não são amigas. Né? Não. Que é uma coisa diferente. Um- Uma- A outra. A outra, babão, Esse cara é foda, já peguei um ranço desse bicho. Te dizendo, uma só soube que a outra era vítima em agosto de 2021. Tem vídeo, viu? Está dito. A Veja, estou dizendo que a Veja deu. Isso pra você é importante frisar isso porque você... Por que estão mentindo? Ele tá chato, que tarado, ele também fica passando a mão em você. Essa narrativa que a Dani Calabresa tem desde o primeiro minuto, de que eu chegava lá nos corredores apalpando, apertando e forçando beijo e passando a mão na bunda das pessoas, dela, de outras atrizes, é um dos maiores absurdos que alguém pode acreditar. Por quê? Primeiro, como é que eu faço isso durante anos com uma pessoa? Anos. E isso não é comentado, ninguém sabe. Como é que... Porque ela diz que as pessoas viam, que as atrizes comentavam entre si, ela cita o caso de outra atriz. Mas pô, como é que o cara faz isso há anos e ninguém nunca fez uma queixa? E outra coisa, como é que só aparece essas... Se o cara faz isso, pô, são 11 pessoas, né, que estão depondo a favor, que viu, aconteceu isso com ele. Que era... Desculpa aí. Ai, garganta. Que fez isso com elas. Mas ele não fez isso com a assistente de palco, com a figurante, com ninguém, gente da limpeza. Nada. Tá estranho, pô. Tá estranho, muito estranho, pô. Que eu teria também feito isso. Só que assim, as atrizes do programa foram à justiça desmentir isso. As atrizes do programa foram na delegacia da mulher e disseram que nunca viram isso. Testemunhas dela nunca viram isso. E que coisa louca é essa? Que uma pessoa vai, não trabalha diretamente ali, gravando com aquelas pessoas, e eu vou lá e chego ereto, apertando as pessoas. Isso é um personagem completamente absurdo. Mas é tão absurdo e tão mal construído que para pensar, gente. Lá eu não era ator, eu ia lá de vez em quando visitar as pessoas, eu ficava agarrando, né, Dani Calabresa pelos corredores, segundo ela, outras atrizes que desmentem. No Tá No Ar, que tem aí 2 pessoas me acusando de assédio, sentadas aí falando, Verônica e Georgiana, eu trabalhava como ator. Lá eu tinha beijos, lá eu trabalhava como ator, estava com elas ali nos corredores e nos camarins todos os dias. Como é que nesse local não tem essa narrativa? Como é que nesse local não tem Verônica, nem Georgiana, nem ninguém diz que eu chegava lá apertando as pessoas e passando a mão? Que pelo contrário, que eu era um cara educado e falava com todo mundo, que era um clima amoroso. Como é que personagem é esse? Por que eu decidi lá no Zorra que eu ia de vez em quando apertar e apalpar as pessoas? E não Tá No Ar que eu gravava todo dia, não. Aqui eu não vou apalpar ninguém, aqui eu vou... Porque isso não faz parte da acusação delas. Agora, eu posso dizer que quando eu ia visitar o Zorra, Dani, por exemplo, me encoxava, botava as coxas entre as minhas pernas, beijava meu peito, mordia meu peito. Você vai achar isso um absurdo. Dani!
Você é pra frente, né, mãe? Você fazia isso, Danizinha? Olha, como o mundo dá volta. Você gosta de botar as coxas nas pernas dos outros, né, rapaz? Rapaz. Morder? Provavelmente você vai dizer que isso é uma loucura que eu tô falando. Se eu não tivesse recebido das próprias atrizes essa foto. Então tá aí. Ué? Eu tô provando Se que essa fudeu. brincadeira de encoxar, apertar, passar a mão, Se fudeu. morder, ela fez comigo nos bastidores. Mas eu não fiz com ela, não. Eu tenho foto. Então ela não pode chegar e dizer assim, meu Deus, eu estava ali constrangida porque ele passava a mão. Quando tem foto dela fazendo isso comigo. Ué? Ela mente. Prestem atenção na pessoa mais Filha da puta, ela faz isso da joga. Não quero dizer que ele fez, filha da puta. próxima dela, que ela mesmo diz que era a pessoa mais próxima dela nos camarins, que dividiu o camarim com ela 5 anos. Olha o que Maria Clara Gueiros diz. Eu vi a Dani durante 6 meses da nossa vida de camarim. Tipo assim, essa atriz Maria Clara Gueiros, tipo assim, ela na minha infância, minha mãe gostava dela, eu até gostava dela. Mas depois de ver que ela chama Márcio Smelly de negrinho, insolente, eu peguei um ranço. Ela é uma péssima. Primeira coisa, ela é uma falida que fica fazendo negócio de Globo, né? Fedendo, zorra total. Sumiu. Agora, porra. Assista. Me falando coisas. Vocês entenderam bem? Vamos repetir o tempo, que esse tempo é muito importante. Eu vi a Dani durante 6 meses. 6 meses? 6 meses. Maria Clara confessa que estava há 6 meses ouvindo reclamações de Dani. E os outros 5 anos? E os outros 5 anos? E aquela pessoa que ficava ali pelos corredores apalpando. Gente, não precisa nem ser um ambiente artístico. Todo mundo sabe que qualquer emprego, qualquer ambiente corporativo, banco, hospital, qualquer lugar. Se tem um cara fazendo essas barbáries, isso é assunto. Ainda mais num camarim só de mulheres. E Maria Clara está lhe dizendo, eu estou ouvindo o que Dani me diz sobre ele há 6 meses. Engraçado, 6 meses que ela ficou ouvindo, até a primeira nota sair na imprensa, é justamente quando ela sai do programa Fora de Hora. E reparem, todas as narrativas caminham para isso. Demitida. Quando ela sai do programa Fora de Hora, quando ela tem um desentendimento profissional comigo, de repente, ela resolve contar para todo mundo que sofreu assédio meu. Mas por que Maria Clara ouve isso e acredita? Me conhecendo há tantos anos. Por quê? E qual era o interesse de Maria Clara? Porque ela é sogra, ela é madrasta da mulher que foi amante de Meli 7 anos. Em que Dani levasse isso que foi assediada, a menina. adiante. Essa é uma parte muito importante para vocês entenderem essa denúncia. A Maria Clara é uma outra questão. A Maria Clara passa a me enxergar como assediador por causa da minha relação com a enteada dela, Bárbara do Vivier, que dizia em casa que eu assediava ela. Só para não te expor, ninguém fala de Bárbara do Vivier. Lógico que não vão falar. Então, você... Falo. Mas fica à vontade. Eu tinha um relacionamento com Bárbara do Vivier, que obviamente eles não vão mencionar, porque a Bárbara é um suporte muito importante de toda essa acusação. Maria Clara começa a me enxergar como um assediador, porque Bárbara dizia em casa que eu estava assediando quando ela tinha um caso comigo, de 7 anos. Desde antes dela vir para a Globo. Antes dela vir para a Globo, não tinha Globo. Nesse meio tempo, eu fui chefe da Bárbara, não fui, ela saiu, foi fazer série com Bruno Mazeu, voltou, né? E a história continuava. Então, assim, Não, toda Maria Clara, com isso que você está trazendo, na verdade, tem um fator aí específico que é ter a filha que você falou. Enteada. Tem enteada... dizendo que eu era um assediador. Segundo uma das denunciantes, então. Não, porque ela não tem como ela entrar, ela tinha um caso comigo, isso tudo era por trás. Por isso que eu estou dizendo, por que essas mulheres, você me fez essa pergunta lá atrás, e acho que a resposta ficou pendurada. Por que essas mulheres se juntariam? Eu precisava ser visto como um assediador para esse grupo.
E aí, em determinado momento, eu judicializo a questão e elas não têm mais volta. Elas têm que tentar fazer isso valer. Aí começam as versões. E as tentativas, as cooptações, as tentativas... Elas tentou queimar ele na mídia, ele pegou e foi na justiça. Eu vou fuder, quer me fuder, eu vou fuder vocês também. Aí elas teve que armar essa porra na hora. Tentativas de coagir pessoas para entrar na acusação. Isso tudo começa aí. A Bárbara do Vivier é fundamental nesse caso. Você não entende. A Dani Calabresa passou o ano de 2019 sendo pressionada por Maria Clara Gueiros a me denunciar, por causa de Bárbara. Não, a Dani Calabresa conta o oposto. Ela conta que ela procurou a Maria Clara, ela procurou o Mauro, ela procurou o Sim, ela procura a Maria Clara. Quando ela procura a Maria Clara quer fazer a denúncia contra mim de qualquer jeito. Maria Clara Gueiros segurou na minha mão e me ajudou a enxergar que era inadmissível aquilo que eu estava vivendo, porque até eu tinha dúvida se eu estava sendo dramática, sabe, assim, se eu estava errada, se eu estava exagerando. Ficou claro? A Dani tinha dúvida, mas a Maria Clara não tinha dúvida. Claro, porque na casa de Maria Clara eu era um assediador. Porque para se defender para a família, eu era um cara que ficava insistentemente dando em cima de Bárbara quando ela tinha um caso comigo. Por 7 anos. E ela tinha que manter essa narrativa. E essa narrativa contamina a Maria Clara. E quando... Aí é a tempestade perfeita. Quando a Dani vem com essa narrativa para Maria Clara fala, opa, a minha enteada também, vamos denunciar esse cara agora. E aí? E quando depois é revelado que nós tínhamos um relacionamento, como é que fica? E essa pessoa que tem uma narrativa falsa de assédio sobre mim e que é escondida desse caso, isso não agride a causa, não? Mas vamos voltar para a Dani. Vamos voltar para a Dani para a gente ver essa questão absurda também, mentirosa, de escalação, como eram as escalações, né? E do poder de prejudicar com escalações, de proibir e tal. E ele que escalava. Então, assim, ele sempre foi chefe. Outra lenda que fica aí rolando de que eu tinha o poder de prejudicar carreiras porque eu é que escalava, eu é que dizia se a pessoa sumia do programa ou aparecia muito no programa. Isso já foi desmontado N vezes por testemunhos dos chefes de redação de cada um desses programas, dizendo, por exemplo, o Zorra. Eu nunca escalei. Eu nunca escalei o Zorra. O Zorra tinha grupos de escalação, que tinha inclusive grupos de WhatsApp, em que eu não fazia parte. Eu não fazia parte do grupo de escalação do Zorra. Nem para olhar quem estava sendo escalado, onde, como, de que forma. Então, essa história era tudo muito compartimentado. Os editores, por exemplo, respondiam para a engenharia, não respondiam para mim. Isso é muito importante. Por exemplo, que eu tinha o poder de prejudicar a carreira dos atores. Eu, como chefe de redação, eu tinha o poder de, a cada final de trabalho, ou a cada final de temporada, avaliar cada autor, né? Então, eu tinha um dia que a gente sentava com a DAA, e no caso dos programas que tinham mais de um redator final, ou que os redatores finais é que estavam no dia a dia, os próprios redatores finais iam, sem mim. Nos programas que eu também fazia, estava mais diretamente, como Tá No Ar, eu ia lá com os redatores finais e a gente fazia uma avaliação. Olha, tal autor esse ano foi muito bem, tal autor não foi tão bem, esse é bom de prazo, outro é bom de piada, esse é bom disso, outro é bom daquilo, para que a DA tivesse esse mapeamento das qualidades de cada um, onde cada um era melhor, para poder alocar os talentos, né? Sobre atores, mesmo como diretor de humor, eu nunca avaliei. Eu nunca avaliei um ator. Todas as avaliações de ator eram feitas pelos diretores artísticos, diretores de set, os que estavam no dia a dia com aqueles atores. Então, o que determina o salário de um ator, o que determina o futuro de um ator na casa, que é a avaliação que os diretores fazem dele, eu nunca fiz. E quando um amigo passa do ponto, você pode falar ei, você é louco de passar a mão na minha bunda agora, o seu chefe? É muito diferente, né? Aqui, ela vem de novo. Ela é toda garibalda, né? Toda, sei lá, velho, ela é toda... Com uma narrativa que ela tenta muito, que era assim, com um amigo você faz isso, com o chefe, não. Com um amigo você pode cortar, com o chefe não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo,
ficava pelas costas provocando incessantemente a nossa intimidade. Me chamava de amigo, mas muitas vezes, em muitas mensagens. Quando interessava, eu era um amigo. Quando não interessava, agora, né? Que não interessa, agora interessa dizer que eu era um chefe que estava ali abusando dela. Mas na época, alimentava toda uma intimidade entre nós e eu era um amigo. Como dizer que a gente não tinha intimidade? Vou mostrar uma De amizade é assim, viu, tropa? mensagem só, um áudio, em que ela fala rapidamente sobre a nossa intimidade. 3 minutos de áudio. Eu não sei se derrubou, se você conseguiu ouvir ou se teve que desmarcar uma reunião. Ai, tia Minho, muitas saudades. Pena que a gente se encontra pouco, mas eu sinto uma intimidade que assim, eu posso mandar áudio, eu posso mandar mensagem a qualquer hora. Aliás, a intimidade é tanta que... Pronto, quase 7 minutos de áudio, vou parar. Beijo, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Vocês ouviram? Intimidade, inclusive, para mandar áudio a qualquer hora do dia, da noite. Isso é alguém que quer ter uma relação estritamente profissional com alguém, que está tentando se afastar de alguém, que está tentando manter uma certa distância, como ela depois tenta fazer parecer. Não dá. Ela mesmo diz, e disse em entrevistas, eu disfarçava, para mim era vantagem ele dar em cima de mim. Veja Deus. Tá. Quando a pessoa te chama num canto para uma festa para mostrar fotos e vídeos dela pelada, que sinal é esse exatamente? Mas vocês eram chefe e funcionária? Danizinha. Mostrei sem você pedir. Agora eu vou ter que mandar pro Cid pra dar uma força pro caralho. Viu? Mostrou, eu lembro de cada detalhe. Márcios é atirador, viu? Márcios é atirador, viu? Menino! Mal ele sabia que quiser fuder ele. Caralho, que bagadinha, velho. Que sinal é esse, exatamente? Mas vocês eram chefe e... Ufa, depois vai mostrar aqui. Ela mostrou, mas ela disse que ele tomou o celular dela. E funcionária, num ambiente que você mesmo acabou de descrever, em que essas relações se misturavam. E outra, uma pessoa que está incomodada com isso, um mês depois da tal festa, primeiro te chamo para viajar para Disney 1 semana depois da festa. Te amo muito, um beijo para suas filhinhas lindas e vamos para Disney junto. Depois, um mês depois da festa, manda mensagem para você elogiando o seu pênis. Mas aí você está repetindo o raciocínio que a gente conversou agora há pouco. Mas isso é uma pessoa que está dizendo, que sinais essa pessoa está passando? O fato de uma pessoa reagir de uma maneira diferente do que é esperado não significa necessariamente... Isso aí é reagir diferente, isso não é um sinal positivo. O maior erro de Márcio foi ter dado entrevista a esse Zé Ruela chamado Guilherme Amado, aquele escroto que só escuta um lado. O cara tá cortando o cara falando, porra. Ela me dava sinais repetidos de que existia uma intimidade entre nós, que podia acontecer. Na festa ela me beijou consentidamente, tem testemunhas sobre isso. Ela fala da melhor amiga na festa? Conta. Não, a gente não entrou nos detalhes. Não, saiu na matéria da Veja. Não. Por que não é feita a Dani Calabresa nenhuma pergunta sobre a festa? Por que não interessa ao portal Metrópolis, aos jornalistas ali presentes, esclarecer o que houve na festa? É importante. Porque muita coisa que saiu depois desmente depoimentos e reportagens anteriores. Por que não interessa? Por que não interessa perguntar sobre a amiga? Mas é importante esclarecer. Então a gente tem que falar da festa, tem que falar da amiga. A amiga, aliás, deu uma entrevista ao portal dia 1º de abril. Dia 1º de abril. E ela deu uma entrevista, olha que interessante, usando argumentos que ela não utilizou na justiça. Os mesmos argumentos que o repórter, hipoteticamente, usa quando me pergunta do caso. Mas aí esses argumentos aparecem. Então, realmente, fiquem aí com esse pedaço, que eu acho esclarecedor. Está público na Veja, então eu vou falar. Mas assim, o que leva uma pessoa se você vai para uma festa em que você foi assediada, tá? Primeira coisa, quem é a sua principal testemunha? Quem estava com você a festa inteira. Isso. É quem foi com você. Você tem uma pessoa que foi com você, saiu com você da festa e dormiu na sua casa.
esta pessoa é sua principal testemunha. Se ela presenciou o assédio, senão Calma. ela é uma pessoa como outra qualquer. Pois é, mas não é só o assédio. Porra, Mellen, você deu mole pra caralho dando entrevista esse Zé Ruela aí, mano. Porra. É todo o comportamento da festa, porque a narrativa da Piauí é outra. Mas eu não tô falando dos fatos. Calma, mas vamos lá. Essa pessoa, é possível você ir com uma pessoa na festa, sair com uma pessoa da festa, a pessoa dormir na sua casa, aí depois você vai na polícia e na ouvidoria, perdão, do Ministério Público, narra toda a festa que aconteceu na festa. Essa pessoa não aparece. Não aparece. Mas Não, não quer dizer necessariamente não quer dizer nada. Você nada. estabelece raciocínios que são quer dizer nada. plausíveis e fazem sentido, mas quando eu faço uma quer dizer pergunta nada. que questiona esse... Não, você fez uma afirmação que não quer dizer nada. Porque não quer dizer nada. Entendi. Narre como foi a festa. Eu ia embora na hora. Nessa hora eu ia embora. Nessa hora aí, ó. O mal dele foi isso. Uma promotora diz pra você, narre como foi a festa. Você omite que foi com a pessoa. Você omite que essa pessoa ficou com o seu potencial abusador. Você omite que essa pessoa estava na festa o tempo todo. E a omissão dessa amiga necessariamente quer dizer que ela não foi assediada. Não, porra. Ela vai dizer como a pessoa ficou, porra. Porque quem é assediado tem vários tipos de reação. Tem gente que fica com, tem gente que se dá conta depois. É isso que ele tá tentando dizer. Mas se... Uma pessoa esconder, por que ela não conta a festa como a festa foi? Pode ser porque a amiga, estou elucubrando aqui, ninguém me disse nada, mas no exercício de lógica dedutivo. Pode ser porque ela não queria envolver a amiga. Não queria envolver. Eu vi todos os outros amigos, inclusive, que não pediram. Não, mas a amiga não. Se essa amiga tivesse pedido. Porque isso não é dito. Isso não é dito. Isso já foi esclarecido, tá? Isso não é dito. Que são muito lógicos. E eu, num exercício de lógica, em que me cabe como repórter... Que bom que eu estou estabelecendo raciocínios lógicos. E que bom que eu, como repórter, me cabe isso, esse é meu lugar, eu questiono você. Vamos questionar a lógica. Ótimo, vamos questionar a lógica. Isso não quer dizer que ela não quer. Não, pode ser apenas que ela tenha resolvido contar da festa, omitindo a pessoa que dormiu na casa dela, omitindo a pessoa que ficou comigo por causa dela, mas ela não achou relevante para o Ministério Público. Não, pode ser o que eu falei, por exemplo, pode ser porque ela quis proteger a amiga e não envolver a amiga. Ué, por que ela não protegeu mais ninguém? Porque talvez essa amiga ela quisesse proteger, essa amiga pediu. E tá, e por que quando ela é confrontada com isso, ela não usa esse raciocínio? O seu raciocínio não necessariamente quer dizer... Ih, rapaz, Dani, usa esse repórter, pô, como seu advogado. Ele vai lhe defender melhor que essa outra advogada sua aí, viu? Você pode criar várias coisas plausíveis por um lado e ela pode criar várias coisas plausíveis por que ou não. É isso, assim. É uma pena que você... É uma pena... Concordo. Concordo. É uma pena que vocês não tenham o depoimento do Ministério... da audiência civil, aqui o processo a Dani Calabresa em São Paulo, onde vai a Maíra, onde a Dani está, e eu estou. Estamos os três na audiência. Para... ver primeiro que essa sua argumentação nunca é usada. Poderia ser. Poderia falar assim, desculpa. Outra é assim, tudo bem, mas uma vez a amiga revelada, eu convocando a amiga, ela nunca convoca a amiga como testemunha, quem convoca sou eu. Eu convoco a melhor amiga dela como testemunha. Caralho, ele burlou o sistema, Dali Mellen. Se fudeu, não botou a mulher, ele pegou pra ele. Esse cara é a amiga foge da intimação primeiro. Aí tem que ser marcada uma nova audiência, ameaça de condição coercitiva, aí ela vai. Aí ela conta o que aconteceu na festa. O que ela conta não bate em nada com o que a Dani fala. Bate em nada. É outra festa. Porque o relato, vamos supor, não estou afirmando, porque está lá na justiça, mas que o relato, a Dani deve contar, ela contou da festa para vocês? Que o que está lá na justiça é uma coisa muito parecida com o que está na Piauí. Mas vamos falar da Piauí. O relato da Piauí é de uma pessoa que foi abusada num canto, volta para o meio do salão, acabada. É acolhida pelo Jorge Salma e pelo Luiz Miranda. Esse é o relato da Piauí. O Jorge Salma, engraçado, a amiga não viu nada disso. Nem depois que saiu com ela da festa. E dormiu na casa dela. Até porque nesse meio tempo ela estava ficando com você, amiga. Né? Não. Eu fiquei com a Dani, fiquei com a amiga. Uma viu a outra ficar, mas a Dani conversar. A Dani puxa a amiga para você. Isso. Então... Que é uma coisa super comum de fazer, logicamente, com um abusador. Eu não sei.
É uma coisa super lógica, tá ligado? Ah, o 10 dele, né? Que aí, sabe? Não tem como, pessoal. Eu fui assediado, eu quero que você assedie meu amigo também, tá ligado? Olha a resposta, esse vídeo eu já vi essa parte. Olha a resposta que o repórter vai falar pra Mary. Você que nunca foi abusado. Pois é, aí você vai e fala assim, peraí, eu fui abusada aqui na festa, deixa eu pegar uma amiga minha e levar pro abusador. É uma coisa muito lógica. Você tá pressupondo que pessoas vítimas de abuso, potencialmente vítimas de abuso, elas têm que ter um comportamento padrão, lógico, Só tem um padrão lógico, mas esse aí é bem complicado. Dani, chama esse cara pra ser teu advogado, Dani. Esse baba-ovo. Não é assim. Cada um é cada um reage de uma maneira diferente, né? Entendi. Mas tudo bem. Vamos, eu tô tentando, cada um reage de uma maneira, pode reagir como quiser. Eu só tenho direito de estranhar que uma pessoa que se diz abusada... Na moral, Márcio, você tem uma paciência que eu já tinha mandado esse cara ir tomar lá naquele lugar, naquele... Ah, vai sim, vai. Ah, meu irmão, sabe de uma... Tchau. No primeiro 10 minutos ele vinha esse negócio dessa ladainha dele aí defendendo, eu me saía. Ele não tá coisando, pô, ele tá defendendo mesmo a mulher, pô. Ele tá... Você vê, ele fica aí, não, toda pessoa, o cara tá dando a visão dele, pô, a visão dele, caralho. Vá lá, pegue a amiga e leve pra mim. Depois me chame pra viajar, depois comente do meu pênis, me mostre nudes meses antes, depois continue dizendo que eu sou o melhor cara do mundo, me manda mensagem a qualquer hora do dia e da noite, exacerba a nossa intimidade, uma série de sinais. Mas tem uma das vítimas que fez esse comentário um dia pra mim, eu falei, nossa, como ele é chato, como ele é tarado, toda vez que ele vem, ele passa a mão na bunda, e eu vejo ele passar na sua, porque eu vi ele fazendo isso com ela. Ela falou, a nossa sorte é que ele não é elenco aqui, ele não está como ator, ele era o nosso diretor. Ela falou, quando eu trabalhei com ele como ator, toda cena de beijo, ele enfiava a língua, e depois falava, eu errei, vamos fazer de novo? A Dani vem com uma acusação de uma terceira pessoa. Que isso, Dani, você enfiava a língua? Você enfiava a língua? Vixe, que conversa estranha de vocês. Que ela chama de vítima, mas não é vítima. Essa pessoa aparece na justiça como testemunha, e essa narrativa deu apertar ela ereto e ao mesmo tempo enfiar a língua numa cena de beijo, é um absurdo completo. Eu volto a dizer, ela fez comigo um programa chamado Caras de Pau. Ela trabalhou com a gente durante 3 ou 4 anos. Durante 3 ou 4 anos, ela deve ter tido... Eu assistia todo domingo, era massa, Cara de Pau era massa. Comigo, uma cena de beijo. Teve uma, eu lembro que teve. Se eu não lembro, 2 cenas de beijo, em 4 anos. Olha, eu era redator final do programa. Se eu quisesse usar do programa para me aproveitar de uma atriz... ele podia, né? Eu podia escrever cena de beijo toda semana. Verdade. Era um programa para criança. Nem era permitido beijo de língua naquele horário, domingo de tarde. Isso, era 1 hora, pô. Pelo amor de Deus, antes gente. Antes do E outra, filme. repito, eu trabalhei com atrizes do Tá No Ar durante 6 anos. Um programa de adulto, com várias cenas de beijo. E não tem nenhuma acusação desse tipo de eu enfiar a língua de propósito numa cena. E lá num programa infantil, com uma atriz, numa cena que nós fizemos, aí eu enfiei a língua. Parem para pensar. Isso é uma acusação grave, mas que se você olha o conjunto ali, não faz sentido. Não monta. Prestem atenção no que acontece quando as narrativas são mal combinadas. O Mauro vai dizer agora qual era a questão da Dani no Fora de Hora. Uma questão de assédio, em troca de um programa. Dá uma olhada. Eu tô me sentindo... o Márcio está me assediando, sabe? E eu propus a ele um projeto, né? E ele está usando esse projeto como um elemento de chantagem, né? Para querer me seduzir. Vocês ouviram? Então eu estava usando o Fora de Hora para assediar, para seduzir a Dani. Agora, olha como ela narra qual era a questão do Fora de Hora. E o que eu estava fazendo em relação ao Fora de Hora que ela se sentia prejudicada. Vê se aparece assédio. Que projeto era esse, Dani? É um projeto de um telejornal que eu queria fazer, parecido com o Furo MTV, que eu pedia desde 2015 para ele. Não, era a mesma parada. Ele me liberar ou para fazer no GNT ou para fazer no Multishow. E isso era um outro ponto. Então, além de não me liberar,
Ele me aprisionou, assim. Ele me aprisionou no Zorra e olha que coisa louca. Eu amava trabalhar lá. Ué, aprisionar no Zorra? Cadê o assédio sexual? Cadê a sedução? Mas vamos ver, deixa ela continuar a resposta inteira pra gente ver se aparece. Então tem essa camada de você demorar pra perceber que aquilo tá errado, porque eu era tão feliz trabalhando lá, eu adorava, eu tinha vários colegas, eu amava, eu me dedicava, imagina. Então, só que aí depois eu fui entendendo que... Foi entendendo que... Então agora tem que ver o assédio. Eu não posso apresentar nenhum projeto fora, eu não posso aceitar um papel de uma novela, eu não posso aceitar o papel de uma minissérie que o Miguel Falabella escreveu um papel pra mim. Não tem Garibalda mente mal que só a porra, hein, Garibalda? assédio. A narrativa que o Mauro faz do que foi o Fora de Hora não tem nada a ver com a narrativa que a Dani Calabresa faz de qual foi a questão dela no Fora de Hora. Então não pode, é de uma leviandade, é um absurdo uma pessoa sentar ali para dar uma entrevista, te acusar de um assédio em troca de um programa, a bola passa para a pessoa que teria sofrido o assédio, ela não narra assédio nenhum e ninguém nota isso. Agora, olha o que a Dani fala sobre Silvio de Abreu. Encontrei o Silvio de Abreu um dia. O Silvio de Abreu, o diretor do núcleo de novela, falou: quando é que você vai falar sim pra mim? Eu falei: eu já te falei não? Ele falou: já. Ou o Márcio não te liberar? Deve ser isso. Silvio de Abreu era meu chefe. Era chefe da dramaturgia, a quem o humor respondia. Como é que em sã consciência alguém pode pensar que eu teria o poder de não liberar a Dani para o meu próprio chefe? Isso não faz o menor sentido. Para quem conhece um pouco da engrenagem da TV Globo, de como são as liberações e tal, eu explico isso muito bem aí nas respostas, como funcionava essa coisa das liberações, de quem era a responsabilidade. Quem ouve essas pessoas falando parece que eu era dono da TV Globo. Nos relatos sobre proibições, escalações, prejudicar e tal, não aparece mais ninguém, não aparece a empresa, não aparece Maurício Farias. Foi co-criador do Zorra e diretor do programa junto comigo por anos. Do Tá No Ar, idem. Ele desaparece das decisões como se não tivesse decisão nenhuma ali. Tudo é responsabilidade minha, tudo é veto meu. É mentira. Como é que eu não ia liberar Dani Calabresa para o Silvio de Abreu, que era o meu chefe? Ou para a DA, se a DA quisesse. Eu explico isso. Como eram as liberações, tudo isso. Só que você ouve uma pessoa chorando, dizendo assim: nossa, eu encontrei o Silvio. Aí parece verdade. Mas não é verdade. Primeiro o seguinte, não era uma regra, inclusive, que as pessoas não soubessem, os atores não soubessem, e eu sempre fui contra, que os atores não soubessem dessa movimentação interna de quem quer qual talento. Mas se era contra, por que você cumpria? Não, era contra porque eu tinha que cumprir, porque era a regra. Então, assim, se a DA me chama e diz: olha, a novela tal está querendo tal ator, qual o impacto para o seu programa? Eu falo: o impacto é esse, eu estou gravando aqui, tem esse impacto, a gente está contando com esse talento. Mas eu sempre falei isso e eu tenho assim, muita tranquilidade, porque eu tenho milhões de relatos e documentos e WhatsApps e trocas com a direção. Sempre foi assim: quem quis sair, saiu. E quando a Globo quis levar, levou. E sempre para mim foi assim: é bom para a pessoa, é bom para ela quer. Se ela quiser e a Globo quiser fazer o convite, faça o convite. Se ela quiser sair, sai. Enquanto eu estive no Zorra, falar só de mulheres, saíram porque quiseram, para fazer outros trabalhos, porque não queriam mais estar no programa. Saíram a Mariana Santos, Thalita Caralta, Fabiana Carla, Rodrigo Santana, Luiz Miranda, Nelson Freitas, uma penca de atores. Saiu porque estava a fim de fazer outros projetos. Nunca, nem eu, nem Maurício, nunca colocamos impedimento nenhum, nem para ator, nem para autor. Inclusive eu tenho trocas, a gente tinha um grupo com a DA, eu tenho trocas, e toda vez eu falava assim, ou eu, ou a Daniela Ocampo, que era era minha assistente direta, a gente falava assim: bom, sempre dentro da nossa filosofia de que a pessoa faz o que é melhor para ela, então fiquem à vontade. Se ela quiser sair, sai. Se quiser ficar, fica. Tem e-mails trocados, está nos processos. Nesse caso que você falou, as pessoas, elas sabiam do convite.
E as pessoas que não sabiam do convite Não, ficavam sabendo que houve também, que houve um veto. Não, depois. esse caso que você falou do Silvio de Abreu, eu comuniquei a Dani Calabresa que o Silvio de Abreu queria... Ela não quis nem ouvir a proposta. Ela falou assim, não, eu não quero fazer novela não, quero ficar aqui. Tanto que depois que ela sai do Zorra, ela tem proposta de fazer novela e continua negando. Ela não, até hoje ela não fez novela. Ela não quis fazer a novela. Hoje ela diz que eu que vetei. Nunca vetei. Quem quis sair, saiu. Quem quis entrar, entrou. E todo ano isso era discutido com os atores. Tinha uma reunião. Novela, tropa, é muito tempo da pessoa. Individual, em alguns casos, coletivas em outros, em que a gente perguntava, quer continuar? Quer parar? Tá bom pra você? Não tá? As atrizes que foram lá testemunhar na delegacia relatam isso. E relatam que nunca viram isso em trabalho outro nenhum. Que é você ter o seu desejo questionado, perguntado. Não, isso é muito importante. Como é que um ator poderia estar ou não no Minuto? Eu não tinha acesso direto a quem era mantido ou não era mantido. A gente fazia reservas por temporada. Os atores sofrem reservas. Que é assim, você está reservado àquela temporada daquele programa. Quem é que tem acesso a essa reserva? Um computador, é um sistema da Globo, que quem acessa é um produtor de elenco. O produtor de elenco é alguém da DAA, que está alocado por eles decidem no seu programa. E aí você diz àquele produtor de elenco, olha, para o ano que vem eu gostaria de contar com fulano, fulano e fulano. Aí esse produtor de elenco vai lá e faz as reservas. Essa reserva tem que ser justificada para a DAA tem que concordar com a reserva. E muitas vezes essas reservas são quebradas. Porque vem uma novela e pede, já aconteceu de ator ser dividido para a novela, ou ser levado para a novela. Teve ator que fez temporada para no ar, na outra não fez porque foi protagonizar uma série. Então assim, essas reservas de atores, eu, nem como diretor de núcleo, eu tinha direito de entrar na reserva e mexer. Essa reserva é totalmente comandada pela DA e pelos produtores de elenco. E é por ordem de pedido. Primeiro, ó, já está reservado para a novela tal. Você não pode nem... Assim, aí o máximo que a gente pode fazer é consultar o produtor de elenco da novela, saber, ele é tão importante aí assim, que talvez ele seja mais aqui. Aí há uma discussão entre as duas produções e muitas vezes o ator não fica sabendo justamente para ele não se frustrar. Para ele não, poxa, mas eu... Gente, eu vou comer, que eu tô com a garganta descansar também, a garganta que eu até falei, né? E eu vou acabar de assistir, tá? Por favor, vamos assistir aí. Vamos ver que esse vídeo dele tá fantástico, porque ele bota as mulheres falando e ele desmentindo. E só passou só 50 minutinhos. E falta muita coisa ainda. Que a gente vai até o final pra gente saber se esse homem é culpado ou inocente. Qual a sua decisão? Eu acho que ele é inocente. Eu acho. Mas talvez ele não seja. Vamos será. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Se você estiver até aqui, muito obrigado. De verdade, você não tem noção como só tenho que te agradecer, tá? Estamos aí na meta de bater 400 inscritos. Até me esqueci de falar disso. Que a minha meta é bater 1000, mas eu batendo esses 400 já tô feliz. E tamo junto. É nóis, se inscreve no canal. Até a próxima. E logo, viu? Logo. Só vou dar uma descansada e vou gravar para postar esse vídeo no dia seguinte. O outro vídeo no dia seguinte. Tamo junto.